Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 116. Não se esquecendo, 116 é a Gênesis capítulo 14. O tema é catalepsia e também ressurreições. Por que ressurreições? Porque é no plural, né? Porque naquela época não se acreditava em reencarnação, e sim em ressurreição. Como você está nos assistindo, você tem nos, né, ouvido, né, e os nossos comentários, mas esses nossos comentários são todos embasados em fontes seguras. É triste a gente saber que muitas informações que temos passado aqui, muitos que se dizem entendidos, não têm conhecimento disso. Mas por que não tem? Porque não estudam. E além de não estudar, não tem eles lá, com todo respeito, um certo vínculo com alguns espíritos no plano espiritual, porque muitas coisas nós trazemos do plano espiritual, nós estudamos no plano espiritual e complementamos aqui, né, na Terra. Então, por que catalepsia e ressurreições? Por que ressurreições no plural? Porque naquela época não se acreditava em reencarnação, se acreditava em ressurreição, né? Se acreditava que o espírito ele voltava naquele mesmo corpo. Como nós já esclarecemos em vídeos anteriores, a ressurreição, como o Chico já disse, é a mesma coisa. Você deita às 10 horas da noite para dormir, dorme. Então, não deixa de ser uma morte. Não deixa de ser. Porque o espírito ele se desprende do corpo físico por alguns centímetros, por alguns milímetros, por alguns quilômetros, né? Dependendo da evolução. Mas no outro dia de manhã ele volta no mesmo corpo físico. Isso é ressurreição. Ele sai do corpo, mas ele volta ao corpo novamente de madrugada, né? E mediante qualquer situação, às vezes a pessoa está preocupada ou preocupada, a pessoa está ali naquele conflito interno, a pessoa às vezes dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda, né? Enquanto a pessoa não resolve aquele probleminha, a pessoa fica ali naquele pesadelo, naquele conflito interno, né? Então isso acontece muito aqui na Terra, as dificuldades, os problemas que a gente enfrenta, né? Os problemas que a gente enfrenta. Então, naquela época, eles acreditavam na ressurreição. Mas a doutrina dos espíritos, ela nos ensina, nos mostra, isso é fato, né? A pré-existência da alma, a pluralidade das existências, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, ação e reação, nos prova que nos encontramos num mundo de provas e expiações,
de forma que tudo foi feito de uma forma assim para poder enganar a humanidade. E eu posso dizer a você, com todo respeito, que tudo não passou-se de armação do catolicismo contra a humanidade. O catolicismo, ele armou tudo. Ele arquitetou tudo. É óbvio, aqueles que na época encontravam-se na liderança, né? No entanto, muitas pessoas dizem que o primeiro Papa foi Pedro. Mas por que Pedro? O primeiro Papa chamava-se Lino. Procure, estude isso para você ver. Lino. L-I-N-O. Lino. Esse foi o primeiro Papa. Porque quando instituiu-se realmente essa lei, né, de papas, essas coisas e tudo, Pedro já tinha morrido fazia tempo. Eles já tinham na gargantinha dele, já tinham cortado o pescocinho dele fazia tempo. Que Pedro foi degolado. E de cabeça para baixo. Olha para você ver como é que é as coisas. O Cristo em pé, acima da terra, a uns 3 metros de altura acima da terra. Então o Cristo, ele não foi vencido, porque em momento algum ele foi visto curvado, até no momento da sua morte física, porque o Cristo morreu fisicamente, né? Como se diz aqui no nosso esmiuçamento, ele desencarnou fisicamente, porque o corpo de Jesus era orgânico. O corpo de Jesus, ele possuía todos os elementos os quais todos nós possuímos no nosso corpo. Os elementos todos que nós temos no nosso corpo orgânico existia no corpo orgânico do Cristo. Então, a diferença de Pedro, que Pedro, ele foi crucificado, mas colocado de cabeça para baixo, e onde eles degolaram ele, retiraram a cabeça do corpo dele. Então, mas Pedro é um papa vitalício. Você sabe o que significa vitalício? Vitalício é nada mais, nada menos que o resquício da vaidade, do orgulho humano. Vitalício é nada mais, nada menos do que o resquício da vaidade, do orgulho, né? E das ilusões, das fantasias humanas. Então, quando você ouvir esse termo, fulano é vitalício, fulano é vitalício, fulano é vitalício, isso não condiz com a doutrina dos espíritos. O verdadeiro espírita, ele não admite, não é que ele não admite. O verdadeiro espírita, ele, conhecedor dos fatos, ele sabe que existe os resquícios da vaidade humana, ele sabe que muitas pessoas, né,
para homenagear outras pessoas, colocam as pessoas como vitalícias, mas o espírita mesmo, ele abomina. O espírita, verdadeiramente espírita, ele abomina o vitalício, esse termo. Então, o primeiro Papa chamava-se Lino. Pedro já tinha morrido, fazia muito tempo. E desde aquele momento em diante, quantos concílios não houve aqui na Terra? Vários. Na verdade, olha para você ver, nós vamos tratar a respeito do corpo do Cristo, já está chegando já o momento já, né? Eles comentam, né, a respeito das 14 estações que simbolizam, né, a paixão, né, o momento da paixão de Cristo, né, aquele momento de sofrimento, do momento da paixão de Cristo. Aquilo ali é tudo invenção. Aquilo ali é tudo para manter as pessoas com o cabresto na cara, vamos dizer assim. Porque não seria cara, não. Seria rosto. Mas você sabe quem é que usa, quais seres que usam cabresto, né? Então, não houve, né, esse momento. Esse momento não aconteceu. As 14 estações, isso foi criado pelo catolicismo. Isso são dogmas. E você sabe que dogmas são as leis, são leis criadas, né? São leis criadas, dogmas. Então, a paixão de Cristo, né? A ressurreição de Cristo, né? Isso não ocorreu. O Cristo, ele tinha um corpo orgânico como o nosso. No entanto, nós já comentamos isso em outros vídeos, mas há muito tempo já, mas nós vamos inserir nesse assunto aqui novamente. Muitas pessoas, eles, os católicos, eles acreditam, porque isso sempre foi ministrado aos adeptos, então eles acreditam que Jesus é fruto do Espírito Santo e que Maria e José, eles se casaram, né? Mas que Maria se engravidou do Espírito Santo e que não foi José. Já logo de início dizendo, organicamente falando, fisiologicamente falando, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele corpo que foi gerado dentro do útero de Maria, aquele corpo ali, ele é o resultado de uma concepção, de um ato sexual natural, como ocorre com todos os casais no mundo, inclusive na atualidade. O espermatozoide e o óvulo se fecundaram.
E ali é óbvio, né? Depois já é um outro departamento, o perispírito de Jesus, perispírito, Luiz, perispírito de Jesus, nada diferente do que acontece com todos nós aqui. A única diferença entre Jesus e nós é guia e modelo o qual todos nós devemos seguir. A única diferença de Jesus para com todos nós é de que ele encontra-se num nível tão elevado, mas tão elevado, que nós não temos noção da elevação dele, da pureza dele. Então, é óbvio que, naquele momento ali, se utilizou-se o perispírito, sim. Jesus, naquele momento, apresentou-se com o perispírito, sim. Naquele momento ali, vários fluidos, várias energias, além do fluido vital, milhares de outros fluidos ali se fizeram presentes. Fluidos esses que só daqui uns 100 mil anos ou mais nós descobriremos. 100 mil? Ah, tá. 100 anos, 100 mil. Isso, tá certo. Só daqui uns 100 mil anos nós descobriremos que os fluidos esses que naquele momento envolveram o óvulo de Maria, fecundado pelo espermatozoide de José. Se eu não tivesse essa certeza toda, eu não estaria dizendo isso. Agora você imagine só o quanto eu posso ser excomungado por qualquer pessoa. Mas você acha que eu estou preocupado com isso? Eu estou preocupado com as leis do Criador, que rege. Porque nós temos que pensar, gente, a doutrina dos Espíritos nos ensina, nós temos que raciocinar. Se Jesus tivesse chegado aqui na Terra, por exemplo, se Jesus não tivesse chegado aqui na Terra por esse meio natural entre José e Maria, espermatozoide e óvulo de Maria e de José, fecundação, você entendeu? Jesus teria iniciado eu vou dizer assim, ele teria iniciado aqui na Terra os desígnios das leis do Criador já de uma forma errada. Como? Já incentivando as pessoas a traírem umas às outras. Então, a traição hoje entre homem e mulher, mulher e homem, você entendeu? Seria bem-vindo perante as leis de Deus. Mas aí está lá nos 10 mandamentos, né? O que muitas pessoas não cobiçarás a mulher do próximo, não adulterar, né? Não adulterar. Não é não adulterás. Não adulterar. Então, se os 10 mandamentos, como se diz, está pedindo para não adulterar, aí Jesus já chega através de um adultério? Espírito Santo é que foi lá? A gente respeita isso, porque esse assunto é muito sério. Isso não nos permite brincadeira. Isso é coisa muito séria.
porque é um esclarecimento, as pessoas precisam raciocinar. Nós não nos encontramos mais dentro das cavernas, como alguns milhões de anos atrás, não. Nós somos seres pensantes. Nós somos seres dotados de inteligência. Nós não podemos permanecer nesse estado de ignorância. Nós não podemos permitir que certos sistemas, certas religiões nos prenda ali aqueles cabrestos e nos faça a tomar água gelada, comer feno, comer ração e nos conduzir para lá, para cá, entendeu? Senta, levanta, levanta, senta. Senta, levanta, levanta, senta. E se você não obedece, você vai para o inferno. E você não pode se redimir. Deus é misericórdia. Deus é amor. Deus não fez a desgraça. A desgraça foi nós mesmos que fizemos. A desgraça é fruto nosso. Como a felicidade é fruto nosso. O paraíso simbólico é fruto nosso. O inferno é fruto nosso. Ah, então existe o inferno. Não, não existe o inferno da mitologia, não. Existe algo pior que o inferno. Oh, mas o que é algo pior que o inferno? Consciência pesada. Consciência pesada do dever não cumprido. Isso é pior que o inferno. Porque você bota a cabeça no travesseiro, você não dorme. Então, Jesus teria iniciado a segunda revelação de Deus, porque a primeira revelação de Deus aqui na Terra foi a de Moisés, né? As leis mosaicas, necessária até aquele momento, quando Jesus, né, nos apresenta a lei do amor, o perdão, né? Não perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. 70 vezes 7 cada ofensa. Então, Jesus teria já iniciado a segunda revelação, dando um salto, traindo a própria evolução, traindo as próprias leis de Deus. Se tivesse sido dessa forma, né, a concepção através do Espírito Santo foi concebido pelo Espírito Santo. Se tivesse sido dessa forma, então não trair, né? Não cobiçar. Não, vamos trair então, vamos cobiçar então, Mas acontece que ninguém raciocina. Então Jesus teria começado as leis do Pai aqui na Terra, na segunda revelação, de trás para frente, errado. Porque ele que deveria, né? Ele que teria que dar bons exemplos, já chega aqui na Terra através de um adultério. Mas por que adultério, Luiz? Não filho de José, que era marido de Maria? Porque consta 100% que José casou com Maria e Maria casou com José. Agora, é tão interessante que o catolicismo, para poder assim, como que eu digo? O catolicismo,
para que a humanidade não venha pensar nessa questão, você observa que José, o pai de Jesus, ele praticamente ele é esquecido. Em alguns tópicos toca-se no nome dele. 99,9% José foi esquecido pelo catolicismo. Mas por que José foi esquecido pelo catolicismo? Isso é uma trama nos concílios dentro do catolicismo, justamente para que os adeptos não acorde e não faça essas interrogações. Nós vamos para o próximo vídeo, mas vai dar sequência nesse assunto.